Mas vamos lá, dando início a essa apresentação, pessoal, nós vamos falar aqui da Blockchain Caretech, pessoal. Algo que realmente eu vou explicar o porquê que eu mudei o meu trajeto. Então, durante essa apresentação, em alguns momentos, eu vou estar dizendo para vocês por que eu tive essa mudança. Talvez alguém aqui na sala possa se identificar com a mesma situação que a minha, ok? Mas antes de falar de tudo isso, todos os projetos que nós temos passado aí, pessoal, no mercado DeFi, né, que é o mercado das finanças descentralizadas, na sua grande maioria, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, quando ouviu falar dos primeiros smart contracts, né, aqueles projetos, olha, esse projeto aqui ninguém tem autonomia de colocar a mão, então isso, aquilo, mas a maioria das vezes não contavam que as pessoas, os malfeitores, eles também se atualizam com toda a tecnologia, com toda a modernidade. Então, no começo, nossa, foi uma motivação, um ânimo, né? Falar, nossa, isso aqui não tem dono, isso aqui não tem propriedade, então ninguém pode ir. Não, na realidade pura, não é bem assim que funciona. Hoje, eu vi tanta coisa que eu prefiro muito mais saber, não, eu quero saber quem está por trás de tudo isso aqui. Eu quero saber quem é o perfil dessa pessoa, eu quero ver o currículo dessa pessoa, o caráter dessa pessoa. Então, isso, hoje, para mim, fez a diferença. Só por esse motivo, eu voltei atrás e eu mesmo fiz esse levantamento, comecei a verificar que, realmente, quem foi que idealizou todo esse projeto não é nenhuma pessoa desconhecida, não é um qualquer, é realmente alguém que está no mercado já há muito tempo e tem o domínio total. Então, aqui está um pouquinho da biografia de Johnson Zhao, pessoal. Esse chinês, tá? Que é um empreendedor líder visionário no setor de blockchain e ativos digitais, com uma sólida experiência em venture capital em Wall Street, né, no ecossistema de startups do Vale do Silício. Ele combinou sua visão estratégica e conhecimento tecnológico para construir plataformas globais que impulsionam a inovação e a inclusão financeira. Então, pessoal, não é qualquer pessoa que nós estamos falando. Aí, aqui para baixo, vocês vão ver alguns dos feitos dele. Por exemplo, para quem não sabe, quem está aqui tendo contato com esse projeto pela primeira vez, Johnson Zhao, nada mais, nada menos, é o proprietário da CoinStorm. Quem está no mercado conhece CoinStorm, talvez não saiba que é a quinta maior corretora de toda a Ásia, né? E sendo a 25ª corretora do planeta, né? Mais de 10 milhões de membros, né, utilizam essa corretora, mais de 10 milhões de clientes, movimenta muito dinheiro essa corretora. Então, é uma pessoa que já tem know-how, já tem uma bagagem para poder desenvolver um projeto desta magnitude. Então, nós falamos um pouquinho desse camarada que está por trás e depois qualquer um. Hoje em dia, pessoal, com a inteligência artificial, você consegue levantar o perfil de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Isso não é difícil, né? Então, isso agora me trouxe um pouco mais de segurança, né? Eu sabendo quem é que está por trás, do que aquela... me perdoem, mas até hoje, para mim, foi falácia aquele negócio de não... É descentralizado, não tem dono, tem um idealizador que ninguém sabe quem é. Isso daí, pelo menos para mim, ouvi tantas vezes que para mim hoje não funciona esse tipo de argumento. Não, eu prefiro saber quem é que está por trás. Para mim fica muito mais cômodo, né? Então vamos lá. Dito, pessoal, quem que é essa pessoa, nós vamos falar um pouquinho aqui do que ele criou, né? Do que veio aqui. Então, para a gente poder chegar na criação do Johnson Zhao, nós vamos ter que entender aqui desde o começo. Vamos voltar lá em 2008, tá? Em 2008, quando se falava aqui da primeira blockchain, pessoal. Muitas pessoas aqui ouviram falar mais, né, do Bitcoin, a blockchain, ouviu-se falar um pouco depois. Mas para que viabilizasse o Bitcoin, teria que ter uma blockchain por trás, né? Foi bem no momento de crise mundial, né? Foi no momento de 2008, o momento que teve uma crise financeira mundialmente falando, e os criadores desse projeto, né, da blockchain, da primeira blockchain junto com o Bitcoin, foram bastante oportunistas na ocasião e desenvolveram esse projeto. Nós não sabemos, né, falam de Satoshi Nakamoto, nós não sabemos se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, né, que ele entrou no anonimato, então nós não sabemos, mas fato é que realmente o primeiro projeto, né, peer-to-peer, de ponta a ponta, funcionou perfeitamente até o dia de hoje, tem se provado inviolável, né? Projeto totalmente inviolável. E isso trouxe uma segurança futura e fez com que esse projeto
ele tivesse um crescimento um absurdo de 42 milhões de vezes. Olha que absurdo, pessoal. Por quê? Nunca ninguém conseguiu derrubar a tese da segurança. Então, está vivo até hoje porque é seguro. E depois, pessoal, posteriormente, só que essa blockchain do Bitcoin, ela ficou limitada ao Bitcoin, né? Hoje, ela é vista como uma blockchain realmente superada, né? Ultrapassada, que ela serve exatamente somente para o Bitcoin mesmo, tá? Posteriormente, então, entendendo a necessidade de alguns ajustes, algumas melhorias e mudanças, veio o Ethereum, né? Já aqui a 2.0, a blockchain do Bitcoin. A blockchain 1.0 e depois veio o Ethereum, né? Com a 2.0 aí, que começaram a surgir aí os primeiros contratos inteligentes, os famosos smart contracts, né? Então, a blockchain que já veio com algumas melhorias aí, né? E teve um crescimento de 16 mil vezes, né? Isso é muito importante também, guardando esses números. E só que a própria Ethereum também, pessoal, ela tinha um problema de custo, né? Tinha os custos de tarifas bastante elevados na ocasião e não tinha essa descentralização total. Então, na sequência, surgiu-se daí a blockchain 3.0, né? Que é a famosa BNB, BSC, a blockchain da Binance, né? Que surgiu aí sim, com uma taxa muito mais baixa, né? Um projeto que melhorou lá a 1.0, melhorou muito a 2.0 e com outras novidades também, né? Uma rede pública enorme, cresceu muito também e teve um crescimento de 9.100 vezes. Olha o absurdo, pessoal. A pergunta que eu faço, pessoal, olha só, esse crescimento que nós vimos lá atrás, de 42 milhões, 16 e 9 milhões e 100 mil vezes, pessoal, o que eles têm em comum? Todos eles têm uma moeda por trás, tá? E esse crescimento, a moeda foi junto, tá? A moeda foi junto desse crescimento. E aí, pessoal, chegando agora, 2026, olha só, aí nasceu, através aí do Johnson Zhao, a blockchain 4.0, pessoal. O que também tem em comum dessas três para todos que estão aqui na sala? Pessoal, nós tivemos aí, com certeza, a maioria aqui, ninguém, no mínimo aqui, nasceu muito antes de 2008. Então, a maioria aqui viu o nascimento de todas essas blockchains e todas essas moedas, mas a nossa crença não alcançou ao ponto de falar, opa, aqui vai dar alguma coisa, ó, eu vou enxerguei aqui que aqui vai dar, eu vou guardar umas moedas dessa porque ela vai valorizar. Não, nós não tivemos a oportunidade, porém não enxergamos. Poucas pessoas enxergaram isso, ok? Então agora, pessoal, por que eu voltei atrás? Nesse ponto, eu não poderia deixar passar uma quarta vez. Falei, meu Deus, eu vacilei 3 vezes, como é que eu vou deixar passar uma quarta vez, né? E aqui ainda fica aqui, pessoal, já uma blockchain já totalmente inovadora e modificada. Tudo que as 3 blockchain já tinham, essa aqui tem e avançou um pouco mais ainda com uma rede pública, uma rede de algoritmo modular, tá? E um crescimento e preço de token também. Pessoal, uma blockchain extremamente mais rápida do que todas as outras blockchains, né? Segundo informações, a blockchain anterior, 3.0, a BNB, ela tem uma velocidade de operação aí de transação em torno de 3 segundos, né? 3 segundos, que é uma velocidade maravilhosa. Mas aqui nós estamos falando de 0,7 milésimo de segundo. Aquele piscar de olho, piscou, a operação aconteceu. Então, por quê? Porque já é uma blockchain que vem com uma inteligência artificial, supercomputação criptográfica da blockchain, né? Então, não é uma blockchain qualquer, é algo que veio para revolucionar. Agora, cabe a cada um de nós aqui acreditar, e aqui fica a pergunta, quantas vezes o token vai valorizar agora? Nós vimos lá, 42, 16, 9.100, então fica aqui, pessoal, eu não quero, mais uma vez, deixar passar e ir lá na frente para ver se eu estava certo ou se está errado. Então, eu preferi embarcar nesse negócio, embarcar nessa blockchain e dessa vez eu não fico de fora. Espero que todos que estejam na live entendam todo esse mecanismo que vai ser apresentado aqui, faça as suas análises aqui. O legal, pessoal, acabou isso aqui, acabou a live, vai buscar informação, corre atrás, tem tudo
tudo, ou dentro do site da própria, ou nos grupos, né? Nos grupos oficiais, toda a informação. Não será por falta de informação, ok? E aqui, pessoal, por que essa aqui? Essa é a tela que eu quero me ater a ela para falar para vocês o principal, né? O principal motivo que falou assim, Marcos, tem certeza que você vai voltar para o mercado de produto? Dá só uma olhada por que eu quero que você fique aqui. Então, eu vou lembrar do palestrante, quando eu ouvi essa apresentação, aonde ele me abriu os olhos. Então, vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, no meio, a Botchain. O nome da nossa blockchain atualizada 4.0 é a Botchain, ok? Então, pessoal, como é que funciona uma blockchain, pessoal? Então, a blockchain ela é responsável por congregar todos esses projetos que vocês estão vendo em volta. Então, aqui nós estamos falando, pessoal, de empresas, modelo piramidal, de gente aqui, tem gente que gosta, eu particularmente não gosto, mas também não vou falar mal, cada um, né? Tem aqui, pessoal, comunidade de ajuda mútua, exchange, produtos de marketing multinível, pool de liquidez, programadores de sistema. Pessoal, todos esses negócios dentro desse mercado dependem de uma blockchain. Sem a própria blockchain, nós não fazemos nada disso. Nada disso seria possível, tá? Desde a criação lá de 2008. Então, qualquer projeto que seja implementado no mercado descentralizado precisa de uma blockchain, ok? Então, aí que veio a perguntinha que, para mim, foi matadora e eu vou fazer ela para vocês aqui agora. A maioria de vocês que estão na sala, ou grande parte aqui, já participou um dia de um projeto, certo? Um contrato inteligente, alguém já participou ali de uma pool de liquidez, alguma coisa. A maioria de nós, beleza? O que aconteceu? Desde a criação ali da blockchain da Ethereum, depois da BNB, da BSC, desde a criação, todos os projetos que foram colocados lá, grande parte deles nasceram e morreram. Uma boa parte mesmo, isso é fato. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui participou de muitos projetos que acabou e ficaram na mão, ok? Agora a pergunta que eu faço a vocês aqui, me fizerem, eu vou fazer a vocês. Desde quando vocês começaram a fazer projeto? Vocês já viram alguma blockchain parar? Alguma blockchain quebrar? Negativo, pessoal. Projetos vêm, projetos vão, projetos quebram, uns por falta de sustentabilidade, outros por má fé mesmo, né? Mas fato é que a blockchain permanece para sempre. Isso me chamou a atenção, me acendeu a luzinha. Eu falei, peraí, tem razão. Todos os projetos que eu fiz, um ou outro na Ethereum e a maioria na BSC. Eu falei, rapaz, então tem alguma coisa mesmo. A BSC, ela não vai avaliar se o projeto é sustentável, se é fraudulento, se é um scam, se é uma pirâmide, se é um golpe. Ela não vai avaliar nada disso. A pessoa foi lá, programou, tem as pessoas para compor aquele grupo de pessoas que vai desenvolver o projeto, ela toca o barco, ela só vai rodar aquilo que ela foi programado lá dentro. Entrou lá, programou, a avaliação é problema de quem está dentro. E muitas das vezes nós avaliamos errado, acreditamos em falácia e ficamos a ver navio, correto? E agora, o que você está sendo convidado a conhecer e, se possível, fazer parte disso aqui, pessoal, não é para colocar mais simplesmente um contrato, não. É o primeiro protocolo dessa blockchain. Não é que veio uma empresa, não. É da mesma propriedade. Então, nós estamos hoje desenvolvendo um projeto da própria blockchain, ok? Dessa nova 4.0 blockchain. Então, dessa vez, não é uma empresa, alguém que pegou um contratinho e colocou aqui dentro, não. Tá? Nós estamos aqui numa parceria de propriedade do mesmo idealizador da blockchain, é o mesmo da Carrytech, ok? Então, pessoal, isso me trouxe uma visão diferente, enxerguei de outra forma. Eu falei, poxa, pera lá, então mudou de figura agora. Agora eu não estou aqui mais ao entorno aqui. Eu não é mais um projetinho conectado à blockchain, não. Nós somos a própria blockchain. Isso faz uma diferença bruta, ok? Então, isso daqui, se vocês entenderem essa parte, o resto fica fácil. Se vocês entenderem que não é mais uma empresinha, mais alguém que veio colocando um projeto ali que a gente não sabe o que está por trás. Não. Aqui, esse protocolo é da própria blockchain.
ok? Isso é muito importante. A blockchain, pessoal, não é apenas uma rede, mas uma infraestrutura de base para a era da inteligência artificial e do poder computacional. Isso só nós temos, pessoal. Então, assim, além de tudo que está sendo apresentado aqui, é importante saber que essa blockchain, ela já está sendo procurada por todos os projetos do mundo, em face do que? Da sua velocidade e em face também do seu baixo custo. Diferente das outras blockchains que estão por aí, ok? Então, isso aqui é uma questão de tempo. A empresa achou por bem esse modelo, que vocês vão ver daqui a pouco, onde nós conseguimos fazer lucros dentro dele, e em contrapartida nós formarmos uma grande comunidade e divulgar essa blockchain. Então, vocês vão entender como que nós estamos inseridos dentro desse negócio aqui. Isso, para ser possível também, pessoal, olha só, algumas instituições tiveram participações fundamentais de investimento nesse projeto. Então, 15 milhões de dólares inicialmente foram colocados dentro desse projeto por essas empresas, a Nix Foundation, né, que é um fundo de tecnologia de nível estatal da Suécia, não é coisa pequena. A Alpha Capital também, um dos maiores fundos de venture da capital da Turquia, e a Genred, pessoal, também é uma das principais instituições de investimento da Binance Alpha, tá? Então, vocês veem que tem coisas, empreendimentos grandes por trás, tem investimentos enormes por trás e de grandes fundos globalmente conhecidos, tá? Então, não é algo que nasceu assim no fundo de quintal, igual muitas coisas que veio para a internet, né? Muitas propostas eram vendidas e a gente achando que era aquele negócio enorme, muitas das vezes é feito no fundo de quintal. Com inteligência artificial você faz tanta coisa e engana as pessoas, né? Além do que, 50 milhões de dólares está sendo colocado dentro desse projeto já por parte do próprio Johnson Zhao, né? E tem capital para poder manter isso aí por bastante tempo ainda, no sentido de equilíbrio da estrutura toda, equilíbrio da moeda, enfim. Pessoal, e em setembro, tá? Agora, o próximo mês de setembro, a nossa moeda, tá? Será lançada aí nas grandes corretoras do mundo, tá? Como OKX, Bybit, KuCoin, Max, BitGet e tantas outras. Vocês vão ver, vocês vão ficar impactados com as corretoras onde vai ser listada a moeda desse projeto, ok? Aqui, pessoal, agora nós vamos entrar na parte que eu queria que vocês prestassem atenção, porque aqui nessa tela eu vou conseguir mostrar para vocês que o projeto é altamente sustentável. Nós vamos falar aqui um pouquinho de sustentabilidade. Então, vamos lá. Modelo econômico da CareTech, pessoal. Emissão total, 210 milhões de unidades. Ok? Esse é o supply da moeda. Tá? 210 milhões de unidades que foram impressas. Então, o que acontece? Como que é a divisão desses 210 milhões aqui, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, na esquerda aqui da tela, vocês vão ver aqui, ó, 10 milhões para swap, disponível já, tá? Esses 10 milhões, se você pegar, eu tenho uma quantidade ali de CA. Pessoal, para quem não sabe, CA é a nossa moeda, tá? Nós temos a moeda de governança, que é a BOT, tá? Que é a moeda de governança, e a CA, que é a moeda da CryptoPact, tá? Da CareTech. Então, pessoal, 10 milhões de swap foram destinados para swap e para trocas de moedas ali, e inclusive também, pessoal, para equilíbrio. Se você pegar hoje o preço da moeda, que está custando aí cerca de 32 dólares cada unidade dessa moeda, multiplica esses 10 milhões, vocês vão ver que tem bala na agulha para manter o preço. Porque, assim, a ideia aqui, pessoal, dessa moeda, da CA, a ideia é que esta moeda ela seja mais estável, ok? Não queremos pump dump, por quê? Porque o nosso negócio baseia tudo-se na moeda. Se essa moeda me dá uma queda, ela me arrebenta. Então, justamente, tem um fundo disponibilizado só para levar essa moeda. À medida que a comunidade aumenta, a comunidade cresce. Eu saio lá, hoje nós estamos aí, passamos dos 400 mil pessoas em todo o mundo. Um projeto relativamente novo, para bater 400 mil pessoas. Então, você imagina, quando nós batemos 1 milhão de pessoas, vocês podem ter certeza que o preço da moeda já não é mais esse. Já fomos para outro patamar, ok? Então, isso tudo tem um equilíbrio, tem um controle total por parte da gestão. Então, aqui embaixo, pessoal, ó, embaixo dos 10 milhões ali, ó, 200 milhões de produção de rede de poder computacional.
Esses 200 milhões de moeda, pessoal, ele vai ser distribuído em 22 anos, ok? Em 22 anos. Então, a matemática aqui ela é exata, ela é fechada. Vai ter uma mineração, pessoal, de 40 mil unidades por dia, tá? Ali embaixo, no escrito produção, olha embaixo ali, ó, 40 mil unidades por dia. Alguém vai falar assim, eu tenho que multiplicar para ver se vai chegar no... Pode fazer a conta, lembrando que a cada 2 anos, tá, reduz ainda 10%. Isso para quê? Para gerar também escassez e aumentar o preço. Então, nós não estamos preocupados aqui com quantidade de moeda, mas sim com o preço da moeda também. Então, vamos lá, pessoal. Produção total de 22 anos, redução a cada 2 anos, conforme eu falei. Essas 40 mil unidades, como que elas são divididas? Aqui do lado direito, vocês vão verificar aqui agora nesse gráficozinho, 42% vai de mineração no poder computacional. Então, significa o quê, pessoal? Todas essas 40 mil unidades aqui, 42% é separado, tá? Separado para nossa mineração, tá? Nós recebemos mineração diariamente, ok? Todos os dias, dali, salvo engano, por volta de meia-noite, 1h da manhã, vai entrar ali, conforme o teu plano ali que você fez, vai entrar ali o teu percentual de mineração, saindo da onde? Desses 42%, ok? Mais abaixo aqui, eu tenho 18%, pessoal. Esses 18% é um valor responsável, que daqui mais para frente a gente vai estar falando aqui do stake, tá? Que abastece lá também a pool do stake, perfeito? Ali para cima, do lado direito, canto superior direito, 2%. Fundação, o que é essa fundação? São os nodes, aqueles que criaram, que estiveram lá desde o começo do projeto, então isso aí é direcionado para o pessoal, tá? 3% down, eu quero que vocês guardem esses 3%, que lá na frente nós vamos falar dele, tá ok? Esses 3% vai ficar para nós falar mais para frente um pouquinho. E 35% da pool de prêmios, tá? O que é essa pool de prêmios? Nada mais é do que nós conhecemos por aí, a maioria de vocês, por plano de compensação. É o que vai direcionado. Então, aqui, pessoal, é simples. Nós não dependemos de entrada de pessoas, tá? Começa por aí. Isso aqui já faz a diferença. Se eu não dependo, se não entrar mais ninguém, a divisão está aqui, ó. A divisão está feita. É isso aqui, acabou. Entendeu? Pode ser com 400 mil pessoas, pode ser com 4 milhões de pessoas. É indiferente para nós. Marcos, mas se aumentar o volume de pessoas, hoje nós temos 400 mil, a divisão é X. Mas e se aumentar para 4 milhões de pessoas, não vai cair muito a divisão? Não. Consequentemente, vai cair para a fração do valor da moeda, porém, e o valor da moeda que dispara, por quê? Porque a comunidade aumentou 10 vezes. A moeda vai junto. Significa o quê? Se hoje tem 400 mil pessoas e esta moeda está custando $32, vocês podem ter certeza que quando tinha lá 4 mil pessoas, o custo dessa moeda era muito mais alto. Entendeu? O custo da moeda era muito mais baixo. Era muito mais baixo, tinha um volume menor de pessoas, então, que vai subir no valor da moeda de acordo com o tamanho dessa comunidade também. Então, vamos lá. Seguindo aqui, pessoal. Então, impulso turbo passivo duplo, poder computacional com base. Então, como participar? Ali está dizendo assim, pessoal, né, é igual a um poder computacional. O que nós compramos aqui é o poder computacional. Eu vou dizer para vocês aqui, para ficar fácil o entendimento. Imagina uma licença. Você está comprando uma parte de uma licença de uma máquina que minera. Tá? Então, nós compramos uma partícula ali e com o tamanho que você quiser. Tá? Vai ter disponível o valor que você quiser, o tamanho que você quiser. Então, aqueles 42% lá, pessoal, que veio para nós, vai dar 16.800 unidades, ok? Então, se eu pegar esses 16.800 unidades e multiplicar ele pelo poder computacional, o que é o poder que eu acabei de falar? É o valor que você comprou da tua licença ali, tá? E depois eu divido pelo poder computacional de toda a rede, ele vai dar o meu valor diário ali, ok? Então, aqui embaixo, pessoal, bem lá no fim, no rodapé ali, ó, quando a gente vai fazer um saque ali, você tem uma taxinha que é cobrada de 5%, mas olha que incrível, 1,8% vai retornar lá para a pool também do stake, tá? E 3,2%, mais uma vez, vai para os nós, tá? Para aqueles que acreditaram desde o começo também.
Então, o projeto muito bem amarrado. Até aqui eu tenho certeza que todos entenderam que a sustentabilidade aqui, ela existe, ela é notória. Por quê? Eu não dependo de quantas pessoas vão entrar, eu não dependo de dinheiro, não. A quantidade de moedas a ser minerada diariamente, ela vai acontecer. Faça frio, faça sol, aconteça o que acontecer. 40 mil unidades será minerada todo dia e dividido da forma que eu mostrei para vocês aqui. Então, aqui fala um pouquinho, pessoal, do stake também, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho do stake, que quando você recebe ali na tua mineração, né? Ah, Marco, mas acabou, é só aquela forma? Não, eu ganho na mineração, eu fico disponível para saque. Eu minerei, eu quero sacar agora, Marcos. Eu vou lá, aperto o botão e vou fazer meu saque, vou transformar e vou mandar para minha carteira e está tudo certo. Ah, não, mas eu quero ganhar mais, eu tenho a opção do stake aqui agora. O que eu posso fazer? Através de um clique lá, um botão, eu posso pegar todo aquele valor todos os dias de mineração e jogar aqui no stake, tá? E deixa eu ir na próxima tela que a gente vai mostrar um pouquinho, fala um pouquinho melhor. Lembrando que essa tela aqui, pessoal, esses valores, tá? Eles não são fixos, tá? Aqui pegou um valor médio que aconteceu por esses dias, mas não é valor fixo. Tudo isso aqui é variável, depende de uma série de fatores, dentre eles o preço da moeda. Tudo para se manter na melhor da saúde do projeto. Então, sempre, nunca você vai ver isso aqui. Se o preço aqui do stake desce, tá? Se o preço desce, o percentual, perdão, se o percentual abaixa, isso significa que a moeda subiu. Então, esse autocontrole é que vai manter todo esse equilíbrio. Então, aqui está falando assim, pessoal, aqui do lado esquerdo, vamos começar no verdinho aqui, ó. Rendimento diário médio, que é do stake flexível. O que é o flexível? É aquele valor que está lá e amanhã eu resolvo tirar tudo, eu vou lá, aperto o botão e tiro tudo. Está tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. Aqui, esse 0,25%, de fato, foi algum dia que deu isso, né? Mas é uma variação grande. Pode sair daí de 0,25 e até 0,40, 45, entendeu? Então, pode ter essa variação também. Aqui tem o stake de 30 dias, tá? Que deu ali nessa ocasião aí um valor de 0,32, depois de 90 dias 0,4, 0,5, 360 dias 0,62. Deixa eu explicar aqui para vocês, alguém deve estar pensando aí agora sim. Bom, Marcos, mas será que, poxa vida, 360 dias para soltar o meu dinheiro? Não funciona assim. Vamos imaginar, pessoal, que eu coloquei ali $360, tá? Só para facilitar a conta, isso serve para qualquer valor. $365 eu coloquei no stake, tá? Significa o quê? Que ele vai pegar $365 e dividir por 365 dias. Vai dar $1 por dia. Mais o meu lucro diário, aquilo fica disponível. Se eu saco, beleza, saquei, levo para a carteira, tá tudo certo. Se eu não saco, ele faz juro composto automatizado. Fica lá fazendo juros sobre juros, tá? Então, todos os dias, se você, um exemplo, colocou para 30 dias, você vai pegar o valor que você colocou e dividir por 30. Aquele valor que deu diário, somado, o valor diário somado ao percentual daquele dia, entendeu? É o que vai ficar disponível para saque para você todos os dias. Quando chegar lá no 30º dia, o projeto já não te deve mais nada, porque ele já soltou um pouquinho da tua raiz todo dia, mais o lucro. Tá? Então, está ali 90 dias, 180, enfim. Isso aí a gente vê todos os dias lá no nosso painel, no nosso escritório virtual, vai ter lá o percentual que está dando no dia. Aqui, pessoal, vou falar agora um pouquinho do nosso plano de carreira, o plano de marketing, né, que é o tão esperado por todo mundo, tá? Um plano espetacular, pessoal, que chamou muita atenção também. Então, aqui, pessoal, vamos começar aqui, ó. Ele começa desde o V0. Se você olhar aqui no canto superior direito, né, você vai ver ali que as regras, investimentos individual, $300, tá? $300 de desempenho pessoal e mais 3 mil da rede, de toda a rede, você já faz jus a um percentual de lucro. Aqui no V1, primeira coluna aqui, pessoal, do lado esquerdo, V1. Então, você já tem aqui no V1 $500 de desempenho pessoal, que é o quê? É o valor que você colocou, tá? Eu não comentei lá, pessoal, para não passar batido, tá? Marcos, mas quanto que eu posso comprar de poder de mineração? A partir de quanto? A partir de $100, tá, pessoal? Antes que eu me esqueça. A partir de $100 eu já posso minerar. Eu tiro a minha licença por 22 anos.
Se eu fizer um juro composto, entre 3 e 4 meses, tá? 3 e 4 meses, eu já retirei, fazendo um composto, né? Eu já retirei praticamente todo o meu investimento. E depois eu tenho 22 anos para frente para minerar todos os dias, tá? Então, vamos aqui, ó. Quando você tiver um poder de mineração de $500 seu, pessoal, e você convidou um amigo, convidou outro, e toda a tua equipe movimentou $10 mil, você começa a receber bonificações por isso, tá? Aqui tem um ganho médio. Por exemplo, aqui, pessoal, no V1, está dizendo que você ganhou um CA. Um CA é uma moeda, mas alguém vai dizer, mas um CA só? Um CA, mas deixa eu te falar, um CA hoje está custando $32, né? Você vai multiplicar isso aí, mais em torno de 160, 170 reais por dia. É por dia, tá, pessoal? Todos os dias cai isso aqui. Agora, se você se esforçar um pouquinho, bater um V2 ali, ó, 2,2 moedas aí todo dia, né? Nós já estamos falando aí de 65 dólares aproximado diário, né? E detalhe, agora eu já vou saltar, pessoal, lá na frente, vamos lá comigo, acompanha aí, lá no V7, tá? Lá no V7, pessoal, ali você já começa a ter um ganho muito expressivo. Vamos falar de 113 moedas ali. Se multiplicar isso aí por $32, é uma fortuna, é dinheiro, praticamente poucas pessoas no Brasil ganhariam isso, tá? E além do que, pessoal, a partir desse nível para frente, entra aqueles 3% da divisão que eu falei para vocês lá atrás, tá? Entra aqueles 3%, está escrito DAO, lá atrás. A partir daqui, a partir do V7, além dos ganhos de 113 moedas avaliada em $32 cada uma por dia, eu não vou, o nosso tempo está se esgotando, eu não posso fazer cálculo aqui agora, senão eu ia calcular para vocês verem, isso aqui dá uma fortuna, tá? Passa da casa aí, acredito eu, do $500 mil de reais aí no mês, tá? Depois vai até o nível V10, né? Aproximadamente lá 383 moedas, é algo astronômico, né? Além do que, pessoal, na parte de baixo você também tem participação aí dos stakes, toda a tua equipe. Pessoal, diria para vocês que 99% das pessoas que estão no projeto optam por stake. Não tem como, é impossível. Não vou ficar com o meu dinheirinho parado lá. Caiu lá, todo dia já transfiro para stake. Caiu todo dia para stake. E quando você recebe stake, aqui os qualificados do V0 até o V10 recebem aqui, ó, no V1 6%, no V2 10%, no V3 13%, no V4 16%, V5 19%, vai subindo, V6 22%, V7 24%, 26%, 28% e 30% lá no V10, para quem bateu o V10. É algo assim, pessoal, extraordinário. Mas o mais extraordinário, para vocês entenderem, o mais extraordinário é a divisão que foi feita sem depender, tem que entrar, vai poder dar certo isso aqui, tem que... Não, isso aqui você faz com 100 pessoas e faz com 100 mil, com 1 milhão. É indiferente, tá? Não depende de... A divisão está lá e está feita muito bem dividida, muito bem fracionada. Não tem como dar errado nisso aqui, pessoal, tá? Então, vamos aqui, a próxima tela aqui, deixa eu botar aqui. Tá? E hoje, pessoal, a nossa botchain, né? A Cartech botchain, pessoal, já está em mais de 55 países, tá? 300, aqui quando foi feito esse material, está 350 mil usuários, mas já a informação que eu tenho é que já passamos dos 400 para 450 mil, né? Em toda a Ásia, Coreia do Sul, Japão, Vietnã, Singapura, Malásia, enfim. América do Norte também, Estados Unidos, Canadá e México, né? América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru. Na Europa, Espanha, Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Suécia, Suíça, Itália, Holanda, Bélgica, Áustria, Polônia, República Tcheca. Pessoal, praticamente no mundo todo, né? E agora a gente deve muito, primeiramente, a Deus e depois aí o Miro e o Felipe Alexer, né? E eu agradeço a Deus também pela vida do meu patrocinador, Daniel, também, que me deu essa oportunidade, insistiu um pouquinho comigo ali e graças a Deus eu consegui enxergar, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês, é a primeira apresentação, a gente sabe que não dá para pegar tudo assim, mas devagarzinho, né? E na sua estrutura, pessoal, tem escritórios globais, praticamente aí em várias partes do mundo, né? 1.300 estúdios, 200 centros de operação, total de 1.500 escritórios. Se vocês olharem aqui,
Brasil entrou, a América Latina entrou há pouco tempo, né? E está o campo aberto para nós trabalharmos aí à vontade. E aí alguns eventos, pessoal, e detalhe, tá? Dia 28 agora, um mega evento, tá? Em Bangkok, né? E pode ter certeza que vai ser transmitido de lá ao vivo. E nós vamos ter evento aqui no Brasil. Já tivemos aí, né, a academia, a Caripec, então isso aí tudo é real, né? Olha só, pessoal, aqui ó, em vários países diferentes, né, os eventos acontecendo. E eu finalizo aqui, pessoal, com essa tela. Eu finalizo com essa tela aqui, me diz o seguinte, o que pode acontecer com muitos, como ia acontecer comigo, né? Você vai cavando para ir em busca do diamante. E talvez naquele momento, que era um momento de você falar, tomar a decisão, eu vou tentar mais um pouco, às vezes uma picaretada ali, o sujeito já conseguia aquilo que ele estava buscando. E às vezes nós desistimos em cima, sabe? Lá no segundo tempo, aos 45 do segundo tempo, na hora que a gente poderia esperar mais um pouquinho, era o momento da gente poder abraçar essa vitória. E eu acredito, pessoal, que Caripec veio. Realmente, eu sei que muitos de vocês aqui, assim como eu, está triste, está magoado, está chateado com muitas porcariadas que veio por aí. Mas quando vem uma coisa séria desse porte, que a gente vai entrando, vai buscando informação, eu tenho certeza que é gratificante quando você começar a fazer isso. Que você vê que tudo que está sendo falado aqui nas lives, essa é a primeira live da nossa equipe da Caripec, tá? Então, todas as segundas nós vamos fazer aqui e tem as lives oficiais também do Miro Lopes com o Felipe Alexer. Então, pessoal, é muito gratificante você ir atrás da informação e você descobrir que aquilo não é uma fraude, você descobrir que aquilo é verdadeiro. E outra, uma blockchain é meio difícil para o cara falar, eu tenho uma blockchain e essa blockchain, na verdade, não existe. Isso é fora de cogitação, porque hoje nós atuamos dentro dela e ela é real. Beleza, pessoal? Olha, eu quero agradecer a todos aí por essa apresentação. Eu sei que a gente teve um probleminha técnico ali, mas se Deus quiser, na próxima nós não teremos mais esse problema. Podemos começar um pouquinho mais cedo até, responder algumas perguntas aí de muitas pessoas, que eu tenho certeza que está curioso, né? Que queria saber um pouco mais. Mas, pessoal, eu fico grato aí, primeiramente, a Deus e a todos vocês por ter participado da live. Espero aquilo que não foi possível compreender, perguntem no grupo para quem te indicou e se chegar a mim e eu não souber alguma coisa, podem ter certeza que eu vou buscar informação. Aqui não pode ficar nada sem resposta.